Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Uma luz azul apareceu em meio ao salão. Era uma masmorra. No momento em que a energia da decepção e do infortúnio se acumula até o limite, um labirinto subterrâneo começa a se formar. Independentemente da localização, ele se alimenta com a energia dos mortos e cria doces iscas para atrair mais alimento para si. Sempre havia uma abundância de monstros ao redor dele, porque no coração da masmorra tem um artefato. Quanto mais antiga e perigosa a masmorra, mais forte e valioso é o seu artefato. Por isso que, no decorrer dos anos, em vez de cuidar da população, muitos reinos se concentram em controlar masmorras e procurar artefatos. As masmorras despertam os corações das pessoas. Palavras foram ouvidas entre as árvores. Pessoas gritavam para que não baixassem seus escudos. Outros para não saírem da formação. Um soldado chegou perto de uma flor rosa e alguém gritou para ele que deveria ter cuidado. Assim que tocasse nesta planta, ela o picaria e injetaria veneno. O soldado ficou surpreso e se desculpou. Olhando para trás, Stith disse a eles para não fazerem nada sem que ele mandasse, especialmente quando estavam se aproximando de uma masmorra. Stith Atelier era um explorador e segurava uma bússola redonda em suas mãos. O cavaleiro loiro de armadura perguntou a Stith se este era o lugar. Havia uma entrada de pedra com uma energia negra emanando na frente deles. Stith confirmou, era a masmorra, uma das mais antigas daquele reino. O nobre sentado em um cavalo ordenou que seu subordinado, Balstock, pegasse a bagagem e preparasse os soldados. Eles entrariam assim que estivessem prontos. Balstock ficou surpreso e perguntou se realmente seria naquele momento. Olhando para frente, o nobre respondeu que levou uma semana inteira para chegarem lá. A viagem de ida e volta também leva 2 semanas, mais do que suficiente para aqueles irmãos tentarem todos os seus truques. Eles não podiam perder tempo. Stith, parado atrás, pensou que o nobre era impressionante por ter tantos soldados. Tocando o queixo, refletiu que Gerald também conseguiu contratar um explorador classe A, Sr. Stith. Não havia razão para ele recusar a oferta. Afinal, ele receberia sua parte. Fumaça negra se espalhava pela entrada. Stith pensou que esta masmorra era tão perigosa quanto uma masmorra classe A. Ele nem conseguia imaginar o que poderia haver lá dentro. No entanto, com aquela quantidade de poder, era possível. Não, era mais do que possível. Se virando, o nobre disse ao explorador para se mover. Stith fechou os olhos. Ele usou a habilidade ativa Descoberta de Caminho, que encontrava a rota mais curta até o destino. Luz apareceu na palma de Stith. Ele pensou que a habilidade de encontrar o caminho mais curto e segui-lo com segurança era uma qualidade de um investigador classe A. Mas apenas saber o caminho não era o suficiente, ele precisava de habilidades além dos sentidos humanos. Por isso usou sua habilidade ativa Instinto Animal para maximizar os sentidos dos seus dedos das mãos e dos pés e aumentar sua audição ao ponto de conseguir usar ecolocalização. Stith tinha círculos azuis voando ao redor do seu rosto. Sua habilidade de ecolocalização era como a clarividência de um mago. Era isso que ele fazia para viver. Ele viu o contorno da masmorra pensando que apenas ele conseguia ver as coisas tão bem. Para os outros era apenas a escuridão. Um soldado estava receoso e dizia que o explorador não parecia confiável, não sabia se podiam segui-lo. Um outro soldado respondeu que não achava que o Sr. Gerald o contratou por nada. Eles deviam confiar e seguir. Stith levantou a mão parando o grupo e disse que passaria por aquele lugar primeiro. Apontando o dedo para cima, ele disse que quando andassem, deveriam observar cuidadosamente seus pés, mas também ter cuidado com o teto. Os soldados olharam para cima. Espinhos afiados pendiam do teto. Um soldado perguntou como ele sabia disso. Apresentando o dispositivo, Stith disse que toda vez que dava um passo, ouvia o rangido de uma mola atrás da parede. Ele achava que as armadilhas estavam ali desde a formação da masmorra e já enferrujaram há muito tempo. Acenando com a mão, ele foi em frente, dizendo que o chão ainda poderia estar conectado à armadilha, então que segurassem nas paredes quando se movessem. Os soldados ficaram surpresos e não sabiam como o explorador tinha conseguido ouvir o Ranger. Não fazia sentido. Stith começou a tocar a parede e notou onde estava a armadilha. Ele olhou para baixo e cortou o fio que disparava usando uma faca. Ele olhou para um objeto cinza na parede e o quebrou com uma pedra. Entrando em um salão amplo, todos pararam.
Stith disse que agora seria mais difícil e pensou que na maior área da masmorra, o guardião da masmorra protegia o artefato, o coração da masmorra. Como explorador, não um mago ou guerreiro, este é o último estágio. Uma a qual ele não conseguia romper. Segurando uma tocha, Balstock perguntou se este era o lugar da batalha. Se virando, Balstock gritou que antes de se dirigirem ao alvo, os escudeiros se moveriam para a frente da linha. Passando a utilizar a formação defensiva, os guerreiros se alinharam e Balstock então perguntou a Stith como despertariam um guardião da masmorra. Stith pegou uma pedra e arremessou, dizendo que era muito simples, só era preciso dar um sinal. A pedra ricocheteou no chão. Um vento irrompeu da entrada. Os escudeiros ficaram tensos. Stith ficou surpreso. A pata de um monstro apareceu. Os olhos da besta brilhavam em laranja. Um soldado com o escudo exclamou que era um tarrasque. A besta rugiu. Franzindo a testa, Balstock ordenou que não entrassem em pânico e que a primeira fila fosse em frente. Fogo irrompeu da boca do tarrasque. Chamas atingiram os escudos. Balstock acenou com a mão, gritando para não deixarem passar e que deveriam ativar a habilidade Parede de Escudos. Um brilho azul apareceu ao redor dos guerreiros. A Parede de Escudo era uma habilidade que forma uma muralha de proteção com a ajuda de duas ou mais pessoas e dão resistência a ataques físicos e mágicos. Alguns guerreiros seguravam bestas. Uma ordem foi ouvida para mirar na boca do monstro. Segurando uma besta, o atirador gritou que o fogo era muito forte e que devido à má visibilidade e pressão do vento, era difícil atirar com precisão. Balstock parecia assustado, pensando que o guardião era muito mais forte do que pensava. Ele não conseguia ver nada. Eles só podiam contar com seus sentidos para mirar na boca do guardião. Stith ficou surpreso quando foi chamado. Olhando para ele, Balstock perguntou se Stith poderia usar alguma habilidade para mirar na boca do monstro e antes que Stith pudesse terminar a frase dizendo que nunca tinha usado uma arma antes, Balstock perguntou se o explorador poderia mirar ou não. Stith cerrou os dentes, pensando que não esperava que isso acontecesse, mas ele era um explorador classe A, tinha que mostrar seu valor. Stith, pegando a besta em suas mãos, disse que tentaria. Mirando, ele pensou que tinha que atirar antes que o fogo se espalhasse ainda mais e usou sua habilidade Instinto Animal. Sua flecha saiu voando e cortou o vento. A flecha voou direto na boca da besta. O rapaz ficou surpreso com o que aconteceu. O monstro ergueu o focinho gritando de dor. Olhando para ele, Balstock gritava que não era o momento de perder o foco, eles tinham que avançar. Os olhos de Stith se arregalaram. Ele mal conseguiu se desviar do ataque do monstro, pensando que o fogo não era o problema e sim os ataques físicos do monstro. O escudo do soldado foi esmagado. Olhando de soslaio para ele, Stith pensou que era incrível, não entendia de onde vinha tanta força. Ele gritou pedindo para os soldados fazerem algo com o monstro. Flechas batiam e ricocheteavam do corpo do monstro. Um soldado assustado gritou que nenhum dos ataques penetrava a armadura do guardião. O tarrasque acertou os soldados com sua pata. Gritando, Balstock mandou que usassem a habilidade Golpe de Escudo e derrubassem o monstro. Como suas costas eram duras, era difícil para o monstro se levantar depois que caísse de costas. O monstro se lançou sobre Stith. Ele fechou os olhos. No entanto, os soldados usaram a habilidade Golpe de Escudo, que fortalecia o escudo e empurra o inimigo com um empurrão, além de ter uma chance de colocar em estado de confusão devido ao dano físico. O monstro voou um pouco para trás. Balstock apareceu atrás dele. Ele atacou o olho da besta e, franzindo a testa, gritando para os soldados repetirem o ataque. Os soldados repetiram o ataque e o tarrasque desabou. Ele caiu de costas. Gerald segurava a espada. Ouvindo que agora era o momento certo, Gerald saltou para cima do monstro. O nobre gritou. A besta com o olho ferido rugiu. O nobre cavaleiro atacou bem no pescoço do guardião. Stith e Balstock ficaram surpresos, percebendo que o ataque acertou em cheio. Gerald levantou a mão com a espada. O guardião havia sido decapitado e estava ensanguentado deitado no chão. Os soldados comemoravam gritando que eles o haviam derrotado o monstro. Stith pensou que eles realmente conseguiram derrotar o guardião da masmorra e ele finalmente veria o artefato com seus próprios olhos. Stith estava encantado. Ele se virou para o lado, ouvindo seu nome sendo chamado. O grupo seguiu Gerald, que questionou Stith que ouvirá dizer que, embora fosse um explorador classe A,
ele nunca conseguiu limpar nenhuma masmorra. Stit silenciosamente baixou o olhar. Olhando para frente, o cavaleiro disse que Stit havia contornado todas as armadilhas sem problemas. Mas como não conseguirá chegar ao coração da masmorra, ele suspeitava que o guardião era o culpado. Havia um anel brilhante em forma de caveira no pedestal. O cavaleiro nobre perguntou se este era o primeiro artefato que Stit conseguiu ver. Todos olharam surpresos para o item. Stit, hipnotizado, disse que sim, era o primeiro. Gerald deu um passo à frente. O anel pairava acima da palma de Gerald, que ofereceu a Stit para tocá-lo. Havia uma chama verde na caveira sorridente. Stit perguntou se Gerald não achava que ele poderia pegá-lo e fugir. Gerald disse que sim, ele tinha pensado nisso. Eles estavam nos degraus. O nobre respondeu que Stit, é claro, pagaria com sua vida se fosse pego. Stit olhou para baixo pensando que, como haviam acordado, tudo na masmorra além dos artefatos seria dele e, mesmo sem o artefato, seria um grande lucro. Mas nada aconteceria se ele apenas desse uma olhada, era uma chance única. Ele estendeu a mão em direção ao anel. Gerald tinha um sorriso malicioso no rosto. Stit ficou surpreso. E então um raio verde atingiu seu corpo. Todos ficaram surpresos. A pele estava descascando do rosto de Stit. Seu corpo estava ferido. Sangue saiu de sua boca. Stit caiu de joelhos. Ele se deitou no chão. Gerald pediu desculpa por aquilo. Ele explicou que o artefato e fontes de todos os tipos de energia negativa não são simplesmente dados nas mãos humanas. Lágrimas escorriam do rosto queimado de Stit. Gerald pisou no braço do explorador que segurava o anel até o braço se partir. Os dedos se abriram com um golpe. Balstock se ajoelhou ao lado do Stit dizendo que a maldição parecia ter sido dissipada. Gerald se abaixou para alcançar o anel na mão decepada do explorador. Ele queria pegar o artefato logo para eles saírem dali. Ao puxar o anel, Gerald ficou surpreso vendo que veias se ligavam à mão de Stit. O artefato brilhou intensamente e voltou imediatamente para a mão de Stit. Balstock cobriu o rosto com a mão. Gerald olhou para a frente surpreso. Stit começou a levitar rodeado por um brilho verde. O anel tinha detectado um alto risco. Habilidades desconhecidas do anel não paravam de serem ativadas automaticamente. Segurando a lâmina, Balstock gritou para Gerald recuar. Ele balançou sua espada em direção ao brilho, mas ela foi refletida. Se virando, ele gritou para todos os besteiros atirarem. Todas as flechas batiam e refletiam nas chamas verdes. Gerald franziu a testa se perguntando se aquele era um artefato do tipo Sino Ecotype. A silhueta de Stit estava escondida na chama verde. O nobre assistia surpreso àquela cena. O chão começou a se rachar. Gerald se virou alarmado, pensando que o artefato já havia reagido. Balstock gritava para ele que a masmorra estava desmoronando rápido demais. Todo o chão estava colapsando e os soldados estavam caindo. Balstock gritava que eles precisavam correr. Ele agarrou um pergaminho, pensando que precisava se apressar e usá-lo. Gerald estava ao lado das chamas verde, pensando que tanto esforço tinha sido colocado para chegar naquele momento. Franzindo a testa, ele pensou tudo deu errado porque ele não conseguia passar por Stit. O nobre balançou sua espada. No entanto, Balstock agarrou sua mão e usou o pergaminho. Gerald pensava que o artefato estava bem na frente de seus olhos e gritava furiosamente o nome de Stit. Stit estava caindo na escuridão. O artefato Memento Mortem havia reconhecido Stit Atelier como seu parceiro. O explorador estava emergindo da água brilhante. Seus olhos se abriram ligeiramente e enxergaram seu punho. Ele tentava se levantar, tremendo, mas não tinha força. Cuspindo água, ele se deitou e abriu os braços, se perguntando que tipo de lugar era aquele. Estava escuro demais. Ele se encolheu, sentindo como se seu corpo estivesse sendo dilacerado. E então ele olhou para sua mão. Havia um anel em forma de caveira brilhando em sua mão. Ele perguntou por que estava em seu dedo. Olhando para sua mão, ele disse que depois que Gerald o enganou, ele tocou o anel sem dúvida. Ele se lembrou das chamas o devorando seu corpo. Ele deveria ter morrido. Ele não sabia como estava vivo. Uma caveira verde brilhante e enorme apareceu diante dele, dizendo que era verdade que ele havia morrido. Stit ficou surpreso. A caveira estava o chamando de seu parceiro incompetente. E aí, o que achou da história?
Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.